Paulinha, nós vamos agora, aqui é o poder de desligar o microfone. Nós vamos agora para aquele quadro que é maravilhoso. Você sabe qual quadro que é? Eu sei, sim. Como que chama? É o quadro Não Convide para a Mesma Festa. Fala com um pouco mais de entonação. É o quadro Não Convide para a Mesma Festa, Exatamente, Brasil. gente. Hoje nós temos uma verdadeira lavagem de roupa suja entre a ex-presidente Dilma e o eterno candidato ao Planalto, Ciro Gomes. Paulinha, a briga toda começou quando o Ciro lançou um Eu Sei o que vocês fizeram no verão passado. Pois é, foi numa participação em um podcast do Estadão. Eu vou ler aqui algumas passagens do que Ciro disse. Vamos acompanhar. Ele disse assim, ó: eu atuei contra o impeachment e quem fez o golpe foi o Senado Federal. Quem presidiu o Senado? Renan Calheiros. Quem liderou o MDB nessa investida? O Eunício Oliveira. Com quem o Lula está hoje? Hoje eu estou seguro que o Lula conspirou pelo impeachment da Dilma. Estou seguro. E aí ele disse mais, ó. O meu irmão, o Cid Gomes, né, que também estava lutando contra o impeachment, me chamou e falou assim: será que esses caras querem impedir o impeachment? Agora eu estou seguro que eles estavam colaborando pelo impeachment da Dilma, porque nas eleições de 2018 o Lula estava com o Renan Calheiros e queria que eu me envolvesse nisso. Eu que fui para as ruas, sendo que à época era muito impopular defender a Dilma. Agora, os amigos do peito são eles. Começou, então, com essa fala aí nesse podcast do Estadão. Já deu no peito. Não é verdade? E depois um postzinho ali no Twitter. Um postzinho, vamos ver a imagem do post, eu vou ler o que está escrito, ó. Será que Lula tem condições de governar bem hoje em dia? Digo isso porque ele não renovou as suas ideias, nem aprendeu com os seus erros. É só ver que ele está se juntando com os mesmos de sempre, incluindo aqueles que derrubaram Dilma. Esse texto acompanhado de um vídeo. Confiram. Se você pensa em apoiar Lula por causa do que ele fez no passado, talvez fosse o caso de refletir mais profundamente. Você acha que ele terá condições de governar bem nos dias de hoje? Lembre que o Brasil mudou muito e Lula não renovou as ideias. Será que ele se corrigiu e não vai repetir aqueles erros terríveis que você só descobriu depois? O pior é que você nunca viu ele pedir perdão pelos erros e tá vendo ele se juntar de novo às mesmas pessoas. Eita, que o Adriles já quer falar, mas tem mais um pouquinho. Calma, Adriles. Fica calminho. Você acha que o Lula falou alguma coisa? Não, Nada. ficou lá quieto. Quem falou por ele? A ex-presidente Dilma Rousseff. Então vamos aí ao que disse Dilma. Ciro Gomes está tentando de todas as formas reagir à sua baixa aprovação popular. Mais uma vez mente de maneira descarada, mergulhando no fundo do poço. O problema para ele é que usa este método há muito tempo e continua há quase uma década com apenas um dígito nas pesquisas. Humilhou. Eita, que daí? Que daí? Humilhou, mas ela ficou em quinto no Senado. Foi duas vezes Não presidente, pode falar né, nada, eleita, você né, acha? querido? Pelo Lula, né, querido? Ué, mas foi. Postinho, né, querido? foi. Bom, Postinho. queridos, agora vamos ver o que o Ciro falou, porque ele não ia deixar barato, né? Ele resolveu responder. Na vida nunca menti, mas errei algumas vezes. Uma delas quando lutei contra o impeachment de uma das pessoas mais incompetentes, inapetentes e presunçosas que já passaram pela presidência. Claro, estou falando de você, Dilma. E seguiu aqui num textão. Para alívio de consciência, na época do impeachment, eu não estava defendendo seu mandato em si mesmo, mas a integridade do cargo que você toscamente ocupava. Olha. Se hoje você prefere estar ao lado dos que a traíram, obrigado por me preocupar da sua incômoda companhia. Me poupar da sua incômoda companhia. Continuo achando que Lula não foi apenas um dos maiores responsáveis por sua desestabilização, pois passou anos falando mal de você durante seus governos, como também fez movimentos erráticos que resultaram em sua queda. E Ciro fecha dizendo assim: quem sabe ele estava retribuindo seu gesto de não aceitá-lo candidato? Ingratidão? Chantagem? No fundo, vocês dois se merecem, mas o Brasil merece pessoas melhores que vocês. Guarde suas ofensas e diatribes para quem possa ter medo de você, mandou Ciro para Dilma. E aí, o que a Dilma fez? Ela respondeu, ela fez mais aí um textão no Twitter, vamos conferir. Eu queria imitar as pessoas, eu não sei, mas seria mais legal ainda. Olha. Vamos lá, a Dilma disse... Essa é a Leda. A Leda Nagli não tá nessa treta. Vamos para Dilma Rousseff. Ela disse assim: só Ciro Gomes é competente. Este é o pecado de sua enorme presunção.
esta é a sua visão quando se trata de avaliar o resto da humanidade. Mas quando se trata de mulher, sua visão não é só inadequada, é também profundamente misógina. O mais triste de tudo isso é que Ciro se diz arrependido de ter defendido a democracia e ainda usa os mesmos argumentos dos golpistas que diz ter combatido. Para além disso... Nossa, parecido com a Adriles. Ciro sistematicamente distorce os fatos. E nisso não se difere em nada de Bolsonaro. Ambos adoram quando os alvos de suas agressões reagem. Precisam disso para obter likes e espaço na mídia. É disso que se alimentam. Veja, Zoe, parece Xuxa. Infelizmente para Ciro, encerra esta polêmica estéril por aqui. O Brasil precisa discutir a gravíssima crise democrática, social, sanitária e econômica em que se encontra. Lamento ter em algum momento dado a Ciro Gomes a minha amizade. Acabou a amizade. Acabou não estarão na mesma festa. Volta logo, o que você acha? Briguinha de família, volta Paulo, tudo é o às seguinte, pazes. né? Claramente o Ciro tá indo por um tudo ou nada. Para realmente sair desse teto que ele sempre bate nas últimas pesquisas, que fica lá com seus 8, 10, 12%, que para ir para um segundo turno, ele precisa aumentar isso. Então ele está indo para um tudo ou nada e ataca o Lula e a Dilma também para tentar atrair um pouco dos votos aí da direita, do Bolsonaro, né? Não sei se ele vai ser bem sucedido nessa estratégia. Agora, obviamente que quando ele faz isso, ele incorre em algumas incoerências também, porque o Ciro fez parte desses governos também. Ele foi o Lula. Ele foi ministro, petista, teve ao lado também da Dilma, defendeu, como bem disse... A estratégia dele está sendo feita pelo João Santana, né? Muito ruim. E tem o João Santana de marqueteiro por trás. Agora, eu não sei se essa vai ser a melhor estratégia para o Ciro, não. Zoe Martins, entre Ciro e Dilma, você fica com a briga? Eu fico com a briga. Eu sujo falando do mal lavado. Nessa briga eu torço para a briga. Sabe por quê? Porque faz parte do marketing político do Ciro atacar o PT, porque sabe que ganha voto atacando. Só que, Paulo Matias, desculpa, eu sei que você é terceira via, mas toda essa terceira via que você pinta como terceira via, no fim é a mesma coisa, sabe o quê? Quando aperta, eles vão pro lado da esquerda. É isso aí. Então, a cada dia isso fica mais claro. Uma coisa que eu queria perguntar aqui que me deixou bem curiosa. Quem será que escreveu esses tweets para Dilma? Porque, olha, essa mulher não consegue formular uma frase. Quem dirá escrever do jeito que escreveu nesses tweets? Ela usou para além, hein? Fui eu? Se inspirou. Eu sou o Eu acho que o Adriles foi contratado para isso. Mas não escrever É coisa ela de te Minas. contratou, De Minas, isso. Ela te contratou, Adriles? Ela te contratou para escrever para você? Ninguém falar para além. Eu percebi na hora. Gente, não teve a palavra pseudo. Mas teve para além. Isso atesta contra. Agora, Se tiver, meu querido João eventualmente, Pinheiro da Fonseca, eu queria entender esse voto Ciro, né? Porque tudo bem, pode falar que é pouco e tal, mas estamos falando de 10% da população que ainda está lá com ele, firme. E isso, de alguma maneira, muda também o resultado eleitoral. É gente. 10% são 10%. Não Vai ter menos, você vai ver. Coisa. O Agora, povo como é que... brasileiro, agora nas Calma pesquisas? aí, o povo brasileiro não é igual eu já antigamente. entendi. Nossa, mas os dois Encerrado não de param de política. falar, cara. Ô, Paulo, é sério. Eu tava quietinha já essa perdi um semana, tempo vem de Só um não. minuto. Turma, Perdi um tempo de fala inteiro. Deixa eu só... Nós estamos na vez do Joel agora. Peraí. Vou pedir para vocês ouvirem. Eu quero que o Joel possa fazer uma interpretação desse voto do Ciro hoje. Esse cara que vota no Ciro hoje, quem ele é? Ele é de esquerda? Ele é de direita? Quem é esse voto Ciro Gomes? O voto do Ciro Gomes é voto da parte da população de uma esquerda que tem um projeto desenvolvimentista de Brasil, que quer um Estado investindo, fazendo coisas. Isso é o que está por trás aí do Ciro. Inclusive criticam supostamente o PT por ter sido, na visão deles, liberal demais. Eles querem um projeto mais do estilo chinês, assim, digamos. Acho que é isso que está com o Ciro, é o voto aguerrido do Ciro, é quem pensa dessa maneira. Mais a dificuldade dele é um voto de esquerda. A dificuldade dele é sair disso para uma coisa maior. Ele percebeu que o voto do resto da esquerda provavelmente não vai para ele, por isso ele não liga mais para identitarismo, nada disso. Ele tenta caminhar agora para a direita, só que é muito difícil, numa trajetória toda dele claramente de esquerda, fazer essa transição e conquistar um voto mais antipetista, um voto que não quer a velha política. É isso que a gente estava discutindo aqui, inclusive no tema passado, né? Ele está acusando o Lula, Dilma, da coisa dos conchavos políticos e tudo. Que eu apenas descrevendo que Bolsonaro faz como todos os outros, ouvimos aqui a defesa encarniçada dele. Apenas descrever que Bolsonaro governa igualzinho,
Lula, igualzinho Dilma, tentaram e fizeram governar. Já comprou, inclusive, com as emendas parlamentares no tratoraço. Isso é constitucional. 40 bilhões. Isso é constitucional. Bom, tá bom, 40 bilhões. Tá, mas, enfim, o que o Ciro está atacando é isso. Agora, a própria trajetória do Ciro não é disso. Não é alguém que estava de fora do sistema e que pode agora, portanto, estar apontando o dedo e falar. Ele sempre fez parte disso. Agora, Paulo, só para um ponto. Você comparou Ciro e Dilma. Eu tenho muitos problemas com o Ciro, não penso em votar nele. Agora, do ponto de vista do resultado que ele trouxe para o seu estado, me pareceu que ele foi melhor no Ceará como governador do que a Dilma foi como presidenta do Brasil. Vai estar meio covardia, né? Pô? Drilis, eu quero a sua resposta para essa minha pergunta. Quem é hoje o voto Ciro Gomes? Ninguém. O Ciro hoje tem 3, 4%. Ele tinha, eventualmente, 8, 10%, porque ele tinha uma esquerda que não tinha, 3, não tinha 4% medo. é ninguém? Calma, querido. Tinha uma esquerda que era enrustida, petista, e tinha um pouco de vergonha e medinho de votar no Lula, e que acabou. Com o STF liberando o Lula agora como candidato ungido pelas hostes do establishment, acabou. A votação do Ciro é nenhuma. Por isso que ele uma hora posa com Bíblia de conservador, outra hora ataca o PT, da qual ele fez parte. Isso é uma briga totalmente de família. Olha a fala, faz uma análise semiótica da fala do Ciro. Eu me arrependo de ter se colocado contra o impeachment na época. Ou seja, então a Dilma tem razão. Ele era um antidemocrata ao apoiar o pretenso golpe da Dilma e agora, por questões de raivinha da Dilma, ele agora se coloca contra ela. Agora, quem está em silêncio nessa história toda? O Lula. O que o Ciro fala? O Lula, eventualmente, se colocou contra o impeachment da Dilma porque tinha raiva da Dilma, porque ele queria ser o candidato. E é verdade mesmo. E a Dilma fez um péssimo governo mesmo. E a Dilma foi empichada, não pela misoginia que ela falava toda hora, assim, é preconceito contra as mulheres. Mulher tem que ser forte, tem que dar a cara a tapa, tem que entrar na política como os homens entram e não ficar com essa carteiradinha. Ela foi empichada porque ela fez uma péssima gestão, ficou isolada do Congresso, do povo, dos juízes, de todo mundo. Ela não soube coordenar as pessoas de forma alguma, não soube coordenar, sobretudo, não comprando os candidatos, não comprando apoios políticos, como fez o seu Lula, que eventualmente formou, sim, uma projeção para derrubar a Dilma, ainda que inconscientemente, subliminarmente. Agora, falando na verdade, tudo isso é família. O Ciro é PT, PT é Ciro. No eventual segundo turno entre Bolsonaro e Lula, Ciro vai ficar com quem? Vai voltar, vai pedir, vai fazer clemência para ter um carguinho no eventual governo Lula em 2023, como fez da última vez. E no segundo turno, terceira via versus Lula? Quem é terceira via? Lula, Bolsonaro versus terceira via. Esses dois, esses não existem. Sabe quem é terceira via? O Bolsonaro. Esses cenários não podem existir. Primeira via era o PSDB, segunda via era o PT, terceira via o Bolsonaro. A vitória da terceira via já se deu. Ela está no poder. Paulo, o Ciro quer tentar mostrar para esse eleitorado bolsonarista ou mais antipetista que ele é o candidato mais viável para tentar bater o Lula num segundo turno. É dessa forma que ele vai tentar chegar nesse processo. É o que ele está tentando. Tem uma falha que eu quero mencionar uma coisa de análise. O que me deixa revoltada é que eles brincam com a inteligência do brasileiro. Eles acham realmente que o brasileiro é burro. Há uns anos atrás podia ser leigo, podia não entender de política, mas atualmente o brasileiro ele se informa e não vai cair nessa balela. E como a Adriles falou, a terceira via é o Bolsonaro. Por quê? Porque o PT é a primeira via. A segunda via é o Ciro Gomes. Só que tudo nem existe é a mesma coisa. Eu já me perdi nas vias. Não, a segunda, a primeira, não estou discordando. Mas e a sétima via? A primeira e a segunda via é tudo a mesma coisa. Primeira via é PSDB. E a sétima via? Eles se juntam para o plano de governo deles. O único fora de... Exatamente. O PSDB, na figura do Fernando Henrique, vai puxar o saco do Lula. O Ciro, da figura do Fernando vai puxar o saco do Lula. Toca aqui, Zoe. É isso aí, garoto. A terceira via é o Bolsonaro. Deixa eu só falar uma coisa. Me lembrou esse discurso aqui. Eu só quero explicar uma coisa que é importante. Nossa Senhora. Eleição, eu pelo menos sempre olhei lá veio o Centrão. De uma maneira... Não, olhei lá a eleição. Veio a terceira via. O João vai concordar. Não, a terceira via é o Bolsonaro. Se vocês me deixarem falar, porque eu respeitei a fala de vocês. Podemos?
Eu sempre vi a eleição da seguinte maneira. Você vai lá, você tem um candidato, você tem o eleitor. Aí o que o candidato faz? O candidato vai lá, apresenta suas propostas. Tenta dizer para você, cara, convencer. Vote em mim porque eu sou melhor para isso. Como é que funciona esse estilo de eleição que Zoe Martins e Adrilho Jorge querem, insistem em eu só tô vendo a realidade. Não, é a realidade, Só cara. Um minuto. É a realidade, Se Paulo. você não votar no Bolsonaro, você tá ferrado. É isso aí. Ou seja, não é o voto. Cara, Vejam só a isso. mesma Não coisa, é eles o aí, voto. meu. Não é o voto. Para você Pelo amor de entender. Deus, Ciro apoia. Não, Peraí. Depois eu falo, depois você fala. É o mesmo É o lixo. voto da ameaça. Ameaça. Se você não votar no Bolsonaro, você tá ferrado. Peraí, que agora é a vez do Joel. Nós vamos organizar. Segura os Tirou ânimos. minha fala na primeira, cada um Joel, tempo, você velho. tem um minuto agora. Eu falei aquilo que eu tempo, queria. velho. Eu voto da ameaça. É isso. Não votou no Bolsonaro, tá ferrado, irmão. Sabe qual é o problema da análise, entre aspas, dos torcedores aqui? Ela é igualzinha. Peraí. Senão ninguém vai entender nada. Peraí. Ela é igualzinho o que o PT faz. Pro PT, todos a terceira via são Bolsonaro. Tá vendo Leite, eleitor do Bolsonaro, vai votar Bolsonaro no segundo turno, porque não sei o quê. É tudo pro PT, toda a terceira via é Bolsonaro. Pros bolsonaristas, toda a terceira via é PT. Mas essas análises estão falhas. Veja só, um candidato como Moro, ele é um candidato que, se for candidato, ele de fato enfraquece o Bolsonaro, porque ele tira um pouquinho de votos deles. Peraí. Ô, Zoe, para de ser mal educado e respeite o tempo de fala dos outros. Peraí, turma, vamos lá. Educação. Um candidato como o Moro enfraquece um pouco, pode ganhar ou não sei, mas enfraquece um pouco o Bolsonaro. Um candidato como o Ciro enfraquece não o Bolsonaro, e sim o Lula. Esses 5, 7, 10 votos do Ciro 3%, 4%. podem fazer toda a diferença. Podem fazer toda a diferença. Vamos voltar para a realidade. Podem fazer toda a diferença para tirar um candidato. Vamos voltar para a realidade. Então, a realidade é a seguinte. O efeito de Moro é enfraquecer-se muito ou pouco o Bolsonaro. O efeito de um Ciro é enfraquecer-se muito ou pouco o Lula. Isso é simplesmente os fatos. O resto é a torcidinha do Adrilles. É o puxa-saco do Bolsonaro. É o puxa-saco do Bolsonaro. Meu negócio é com Paulo Matias. Adrilles, 30 segundos, olho no olho. O meu negócio é com Paulo Matias. Vamos lá, Paulo Matias, terceira via, radical de centro. Ele vai votar no Bolsonaro no primeiro turno. Sabe por quê? Você tá me ameaçando. Não, eu tô dizendo que você vai fazer. É uma ameaça. Tô falando que você vai fazer. Sabe por quê? Terceira via tá ameaçando. A terceira via que já não tá crescendo vai minguar mais ainda. Entendi. Aí, com o medo que você terá do Lula no eventual... Peraí. O medo que você terá no eventual segundo turno do Lula vencer, você vai votar com medo, sim. O medo vai vencer a esperança e você vai votar no Bolsonaro porque ele vai chegar no seu ouvidinho. Entendi. Não quer votar em mim? Vota no PT. Vota no Satanás do Lula. Você vai se ferrar. Aí você Meu Deus, Adrilles, por calma. medo, por pavor, vai votar no Bolsonaro no primeiro turno. O cara tá excitadinho com o Bolsonaro, velho. Que vergonha. Que vergonha. Esse aqui vai votar no Lula. Você vai Jamais votarei. O medo venceu. Corta. O medo não vai vencer. Gente, o que tá acontecendo aqui? Jamais vai vencer. Aí vem a esperança. A esperança de ter um Brasil melhor. Deus. Chega, turma. São 10 horas e 46 minutos. Eu já entendi. Chega. A discussão foi muito boa. Eu já entendi o seguinte. Se não votar, morre. Basicamente isso. Vocês estão entendendo, né? Vocês estão entendendo a estratégia.